Segundo, a gente vai deixar a surpresa para o final. Então, gente, vamos lá. Vamos começar com a nossa última aula, a nossa conclusão das aulas de redação da trilha escrita aqui, Conquista. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Léo. O professor Aldino não está aqui hoje, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente ao Léo, por todo o apoio que vocês me deram, por toda a paciência que estiveram comigo e por tudo, por todo o trabalho que a gente teve também, porque foi muito bom, foi muito elucidante, foi muita aprendizagem para mim também. Depois eu também queria agradecer aos alunos, pelos mesmos motivos, por toda a paciência, por todo o retorno que vocês me deram, por todo o feedback que vocês me deram, falando das aulas, falando da metodologia, falando da pedagogia, criticando onde tinha que criticar, porque nada é impassível de críticas e tudo precisa ser criticado. E, gente, eu tô guardando uma coisa para falar Eu também me emocionei um pouco agora com isso. Mas eu tava guardando para falar isso na formatura, mas eu vou falar aqui também de que o sonho de todo professor é ver os alunos superando ele. E, gente, o meu sonho é ver algum dia assim, tipo, aprovado em tal lugar, depois mestrado, depois doutorado, e tipo, e eu sei que todos daqui, todos que acompanham, todos que veem as aulas, todos que se interessam, têm toda essa potência para isso. Então, gente, de novo, muito obrigado. E vamos para a aula, senão eu vou começar a me emocionar um pouco mais aqui. Certo? Então vamos lá. Essa é a nossa última aula. Aqui nós vamos concluir tudo que nós vimos nesses 4 meses. Então, aqui, os tópicos das aulas serão as brevíssimas revisões. A gente vai só comentar por cima cada um dos tópicos que nós vimos hoje. Tipos de redação, gramática, interpretação, estrutura da redação. Nós vamos falar da proposta de intervenção de novo e da coerência e coesão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre as aulas? Sobre algum desses temas que quer que repasse? Qualquer coisa. Bom, então tá, então vamos lá. Então os tópicos são esses. Nós vamos primeiro pergunto a vocês, quais os tipos de redação? Quem lembra os tipos de redação? Argumentativa, discursiva argumentativa, Uhum. Dissertação que é também. do Enem. Uhum. Também tem a da FUVEST, que é um tipo específico, que ela é artigo de opinião. Isso, Manifesto, acho que também entra. da Unicamp. Carta também. Lembram da carta que a gente escreveu? Lembra, Agda? Também tem aquele lá que é pra reclamar de alguma coisa. Tem a carta de denúncia. Tem o Isso, post em rede social. Vocês lembram do post em rede social? Temos tudo sim. isso. Então, Fanfic. vamos lá. Fanfic, de hoje, inclusive. Então, gente, aqui eu trouxe para vocês os principais, que é o Enem, que é o narrativo argumentativo com proposta de intervenção. Temos o Unicamp, que tem carta, manifesto, prosa, post em rede social, comentário em rede social, que a gente viu que são duas coisas diferentes. Nós temos a Unesp e a USP, que também é narrativo argumentativo, só que não tem proposta de intervenção. Nós temos algumas faculdades particulares também, que é tipo a PUC ou a Mackenzie, e a redação delas geralmente segue o padrão da Unicamp. Então, tipo, eles sempre alternam. Então, gente, aqui, alguém em relação a isso, tem alguma dúvida? Lembrando que esse é o momento, mas nós sempre estaremos disponíveis. Então, eu posso continuar? Vamos lá. Nós, agora, depois dos tipos de redação, nós temos a gramática. Essa foi uma das aulas que mais rendeu conteúdo, essa foi uma das aulas mais densas que nós tivemos. E essa foi uma das aulas que eu mais gostei de passar para vocês. É meio suspeito, porque vocês lembram que eu sempre falei que eu gosto de todas as aulas que eu dou. Mas é verdade, isso eu realmente gosto. E na aula de gramática, nós vimos o uso dos porquês, o uso da vírgula, tipos de sujeito, elíptico, indeterminado, simples, composto, tipos de objeto, transitividade verbal. Vamos lá.
Uso dos porquês. Quem se lembra? Como é que pode usar? Adriana não pode falar. Quem se lembra como pode usar? Na prova, todo mundo usou na última redação do último vestibular. Eu não corrigi ainda, mas eu dei uma lida por cima. Todo mundo usou certinho. Eu sei que porque com acento e separado é no começo de frases e perguntas. Isso. Porque junto e sem acento, ele é no meio de frases. Tipo, Ana esqueceu o livro porque é desatenta. Uhum. Porque com acento e junto, ele tem a mesma coisa de... Ai, eu esqueci esse. Ele é um substantivo. Tô Ele é o lembrando. porquê. Pode falar, desculpa. Ele é tipo motivo, causa. Sim, exato. Ele é o porquê, ele é um substantivo. O porquê de tal coisa. E eu lembro que porque sem acento e separado no final de frase. Então, você só cometeu um errinho. O porquê com acento é sempre no final. O porquê Tá, sem entendi. acento é sempre no começo. Tá. Mas tá Aí na prova eu certinho. fui indo por eliminação. Tipo, Uhum. eu vi que o porquê com acento era tal, aí eu fiquei entre duas, aí eu chutei. Uhum. Sim. Mas tá certo. Tá certinho. Uso de vírgula. Alguém quer se arriscar? Também a galera, depois da aula de redação, também percebi que a vírgula melhorou muito, gente. Mas melhorou muito. No momento que a gente fala da externa, Cal. Cadê ela, inclusive? Boa pergunta. Vou chamar ela aqui. Vamos lá, gente. Uso de vírgula. Quem quer Uso falar? de vírgula, pessoal. Ó, alguém já falou, separar sujeito? Mas como assim, Caio, separar sujeito? Você pode separar o sujeito com a vírgula? Adriano, assim, mano, assim, eu quero falar, eu quero. Me deixa falar. Por favor, Adriana. Ó, Caio, eu tô bem quietinha aqui. Por favor, pode falar. Eu tô bem quietinha, em silêncio, para não falar que a gente usa a vírgula para enumerar elementos. A gente usa para separar vocativo, a gente usa em aposto. A gente não usa para separar verbo e sujeito. Então, Caio, Por ó, aí vai. você não separa sujeito com vírgula. Você não pode escrever desse jeito aqui que eu vou mandar aqui no chat, ó. Tipo, João, vírgula, comeu o bolo. Não pode. É errado isso. Tipo, é um erro gramatical. E isso desconta muito a sua nota no Enem. Pode falar, Ana. Oi, eu quero falar que, assim, eu acho que eu entendi o exemplo da pessoa que falou no chat, que é, tipo assim, mais de uma pessoa, tipo, João, Maria e tal, foram para casa, assim, alguma coisa assim, tipo, é correto usar também? Ó, assim, ó, vou escrever para você. Por exemplo, João, Maria, João, Maria, Leonardo e Madu foram correndo para a casa. Aí você pode usar vírgula, porque é sujeito composto. Que nem a Adriana comentou, para enumerar elementos. Você está enumerando os elementos da frase, que são os sujeitos. Aí sim. Mas você não pode, tipo, escrever desse jeito aqui, ó. João, Maria, Leonardo e Madu, depois da vírgula. Depois da vírgula, não pode. Não pode. Bom dia, João. Estaria errado? Não, João. Não, desculpa, Caio. Não está. Mas é porque aí o João não está como sujeito, né? Aí o João, ele é um vocativo. Você não pode separar o sujeito do verbo. Você não pode falar, tipo, João, vírgula, comeu. Você não pode falar João, vírgula, correu. Você não pode falar João, vírgula, Maria, João. Não. João, vírgula, Maria, vírgula, Leonardo, vírgula, Madu, vírgula, foram correndo para casa. Não pode. Exatamente. O bom dia, João, não tem verbo aí. Tem um verbo no bom dia? Não. Então, tipo, você não pode separar o sujeito do verbo. No bom dia, ele é vocativo. Oi. Se fosse uma Oi. frase, tipo, mandando o João fazer alguma coisa, tipo, João, corra até tal lugar.
É vocativo como é que também. funcionaria? É vocativo também. É porque é imperativo. Mas o João, vírgula, corra até a casa. É vocativo também. Porque você está dando uma ordem. Você está direcionando a ordem para o João. Entendeu, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Ó, o Basílio falou exatamente, fica sem sentido. Exato, porque você não pode separar. Não pode, de maneira alguma, hipótese alguma, pode separar. Certo, pessoal? Beleza. Sujeitos. O que é um sujeito? Basílio, por favor. Pode falar, Basílio. Estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, Basílio. Você está com o microfone desmontado, mas a gente não está te ouvindo. Não estamos conseguindo ouvir. Ó, Basílio, eu vou passar. Depois você tenta de novo, beleza? Porque eu não estou conseguindo te ouvir. Vamos lá. Sujeito é tudo aquilo que se refere ao verbo. Comeu. Quem comeu? João. Correu. Quem correu? Vamos dizer, o Gabriel. Leu. Quem leu? A Madu. Já recomendo sobre o vocativo, Basílio, não se preocupa. Leu. Quem leu? A Ana. Então, tipo, o sujeito é tudo aquilo que se refere ao verbo. E nós temos ele simples, indeterminado, elíptico, composto. E nós temos também uma oração sem sujeito. Alguém consegue me dar um exemplo de oração sem sujeito? Alguém sabe sobre oração sem sujeito? A gente já viu. Pare. Não é oração sem sujeito, é imperativo. Pare é imperativo. Nossa. Trovejou a noite toda. Hum, Fenômenos da natureza. Choveu muito ontem. Nevou. Oi? Não, nevou é imperativo. Nevou é imperativo. No final do ano nevou todo mundo aqui. Sim. Qual que foi a dúvida? Desculpa, Ana, pode falar. Qual oração? Eu não entendi, professor. Oração sem sujeito. São fenômenos da natureza que são sem sujeito. Tipo, fenômenos da... Tipo, choveu, nevou. Não, eu falei, Matheus, nevou é sujeito. Todo mundo vai imperativo, todo mundo vai nevar no fim do ano, gente. Certo? Então, pessoal, é isso. Oração sem sujeito, oração sujeito elíptico. E sujeito indeterminado? Quem me dá uma parada aí? Esse é um pouquinho mais difícil. Lembra que ficou com bastante dúvida. Pode falar, Adriana. Se confunde muito com sujeito oculto. Sim. Sim. E aí? Sujeito indeterminado é aquele que ele começa com uma ênclise. Por exemplo, sentou-se à mesa. Exatamente, Águida, à mesa. Todos aqueles que têm uma ênclise, o tempo está muito seco, pode ser sem sujeito? Não pode, Basílio. O sujeito é o tempo. Porque alguma coisa está muito seca, e a coisa que está seca é o tempo. Você sentou-se à mesa, comprar-lhe um presente. Esses atrás eu soltei um. Isso se chama-se. Ninguém percebeu. Daí depois eu falei, olha, gente, vocês também, na hora de implicar com o professor, vocês implicam, mas quando o professor está falando, ninguém fala nada, né? Se chama-se. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Lembrando que o sujeito é tudo aquilo a quem o verbo se refere. O objeto é tudo aquilo que se refere ao verbo. Certo? Lembrando disso.
Objeto direto e indireto. Agora nós temos a questão do que vem depois do verbo. Com preposição, sem preposição, com e sem preposição. Comprarão camisas novas para a campanha eleitoral. Sim. Sim, exatamente. Exatamente, Basílio. Eles comprarão camisas novas para a campanha eleitoral. Exatamente. Sujeito direto, objeto direto, aquele que precisa de preposição para fazer sentido. Objeto indireto, aquele que não precisa de preposição para fazer sentido. Exemplo falado. Ele comeu a maçã, objeto indireto. Ele comeu maçã, mesma coisa, sentido é o mesmo. Pensar um direto. Ele comprou um carro. Ele comprou o carro. Não. Ele comprou um carro. Analisa perguntou, quando será a correção do simulado? Domingo que vem. Nesse próximo domingo. É que agora a gente está preparando as questões do vestibular. Mas ele vai sair mais rápido do que o segundo, gente. Beleza? E o direto e indireto, que, conforme o Basílio comentou, comprarão camisas novas para a campanha eleitoral. Ó, Adriana, é que eu vou comentar sobre ela no grupo depois, certo? É que aquela lá, eu acho que eu pesei um pouco a mão nela, porque aquilo ali foi uma coisa que eu vi na faculdade, e eu não deveria ter colocado ela lá. Não, tem que desafiar essas crianças mesmo, tem que deixar eles preparados para tudo, é isso. Sim, é. Uhum. Mas, ó, gente, é que assim, quanto mais difícil, mais preparado vocês vão estar para qualquer outra coisa. Então, tipo, quanto mais difícil, o próximo difícil vai ser coxa. Vai ser simples, sabe? Se colocar assim, dará aula hoje o professor está... Peraí. Prof, se colocar assim, dará aula hoje o professor. Está correto? Eu não entendi o que dizer, Ícaro. Como assim? Prof, se colocar assim. Não, mas eu não entendi a frase. Você pode ler para mim como que é a frase? Eu realmente não entendi como que você escreveu. Dará aula hoje o professor ou o professor dará aula hoje? Ó, o correto é o professor dará aula hoje. Caso você queira optar por mudar a ordem, é aquilo que a Adriana falou. Você vai ter que colocar uma vírgula ali. Dará aula hoje, vírgula, o professor. Assim, tem que ter essa vírgula. Certo? Exatamente. Então é isso. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Transitividade verbal está relacionada ao objeto. Por exemplo, verbos intransitivos são aqueles que não requerem objeto. Alguém consegue me dar um exemplo? Eu tenho um exemplo meio mórbido, mas é o que tem. Ele morreu. Aí, ó. A Adriana falou a mesma coisa que eu. Ele morreu. Ele morreu é um verbo intransitivo. Porque ele não requer nada depois dele. Para falar que a pessoa morreu, mas ele morreu de ataque cardíaco, ele morreu de infarto, ele morreu de tal coisa, tal coisa. Não. O que vem depois é só adjunto. Ele não faz sentido, ele não é necessário para o entendimento da frase. Então, tipo, na linguística, a gente chamaria isso de verbos inergativos, que não requerem objeto interno. Pode falar, Madu. A gente também poderia usar ele nasceu. Nasceu, morreu. Caiu também ou não? Caiu. Caiu, sim. Não, só pra saber que você falou, aí eu pensei, né, que nasceu também seria uma coisa que não tem explicação, né? Pulou, exatamente. Pode falar, Ana. Pode falar, Ana. Você tá com a mão levantada? Professor, Oi. como é que...
Professor, como é que seria um verbo que não seria assim? Como assim? Que não seria assim? Tipo, que não seria caiu, esses que não precisa de uma explicação e um que precisa de explicação. Ó, é assim. Uma ótima pergunta. Comeu é um verbo intransitivo. Nadou é um verbo intransitivo. Um verbo transitivo, ele é um que ele necessariamente requer um argumento depois dele. Por exemplo, leu. Ela leu o quê? Ela leu um livro, ela leu uma revista, ela leu a Bíblia, ela leu o Alcorão, ela leu infinitas coisas. Precisa dessa especificidade, precisa dizer aquilo que a pessoa está lendo. Ah, ela cozinhou. Cozinhou o quê? Cozinhou comida, cozinhou doce, cozinhou salgado, sabe? Esses requerem. O morreu, morreu, acabou. O que vem depois, você só está explicitando a causa da morte. Tipo, ele morreu de susto, ele morreu de tédio. Ele nasceu feliz, ele nasceu saudável, ele nasceu doente. São coisas de que, se você tirar depois, a frase vai continuar fazendo sentido. Porque o cerne dela está no verbo. Morreu, nasceu, cresceu. Enquanto outros, não. Por exemplo, o cozinhou, o leu, o pintou. Sendo que a oração, a transitividade também depende da oração. Exatamente, Adriana, exatamente. Tem orações que tem um verbo que ele é majoritariamente transitivo, desculpa, um verbo que é transitivo direto, mas ele pode fazer papel de transitivo indireto. Ele pode ser bitransitivo. Mas isso é uma coisa que a gente viu mais por cima, mas eu comentei que ia ser muito complexo a gente ficar comentando sobre isso, porque a gente teria uma aula inteira. Uma aula não, né? Um mês inteiro só falando de transitividade verbal. Inacusativo, lembrando, verbos inacusativos, que são os que não requerem argumento externo, que são os fenômenos da natureza. Certo, gente? Alguém tem alguma... Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Adriana, tinha sim. Ó a sobrancelhada. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa de gramática? Pode passar? Beleza, então, vamos lá. Interpretação. Essa foi a top 1 aulas que eu dei. Essa foi a... Se alguém falar para mim, qual aula você acha que você, tipo, é o que mais trouxe informação? Interpretação. Porque foram 4 aulas. E as 4 aulas a gente falou de muita coisa. Muita coisa. E foi a aula que eu mais gostei de conversar com vocês sobre a opinião de vocês, sobre o estilo de interpretação de vocês. Então, vamos lá. Principais coisas: hiperinterpretação, hipointerpretação e os 5 passos para uma boa interpretação. Hiperinterpretação, como ela pode prejudicar a sua redação? Quem me dá uma dica? Direitos humanos, você pode Não. acabar. Não? Estamos falando de interpretação. A hiperinterpretação é quando você lê o texto e você não foge muito da caixinha. A hiperinterpretação é como se você estivesse levando o texto como uma aula de filosofia? Não, ao contrário. Ah, tá. A hiperinterpretação é quando você, às vezes, você separa muito esforço intelectual para um texto que não requer tanto esforço. E a hipointerpretação é o contrário, é quando você separa pouco esforço intelectual para um texto que tem bastante espaço intelectual. Daí vocês podem me perguntar, professor, mas como eu sei quando eu estou hiperinterpretando e quando eu estou hipointerpretando? Alguém quer me responder essa pergunta? Quando eu sei que eu estou hiperinterpretando e quando eu estou hipointerpretando? Ó, Ícaro, isso aí é hiperinterpretação. Eu vou responder essa pergunta com a seguinte frase: não sei, você que tem que me falar. Por quê? Quando a gente fala de hipointerpretação e hiperinterpretação, a gente tem que saber que isso é uma coisa pessoal nossa. Então, quando que eu vou saber
se eu estou fazendo uma hiperinterpretação ou quando eu estou fazendo uma hiperinterpretação. Vocês que vão ter que se policiar em relação a isso. É difícil? É muito difícil. Interpretar é difícil. Não é à toa que a gente tem, tipo, uma herança de 200 anos só de pessoas que estudam interpretação. Então, eu queria já trazer para vocês, voltando a uma pergunta que a gente fez, que eu fiz para vocês na primeira aula de interpretação. A opinião do autor sobre a obra é verdade para a obra? O que o autor fala fora da obra pode ser contado como verdade absoluta? Basílio, por favor. Basílio, eu não te escuto de novo. Seu fone está conectado? Às vezes o seu fone pode tá conectado e não está saindo som. Não estamos ouvindo, Basílio. Vamos, gente, quero a opinião dos demais também. Basílio, entra e sai da chamada, por favor. É isso. Tenta entrar e sai sair da chamada, me manda um áudio no WhatsApp e volta para a chamada. Para eu ver se está saindo o som do celular. Do seu celular, tá bom? Isso. Então, gente, quero a opinião de mais pessoas. O que um autor fala sobre a obra, fora da obra. Tipo, escrevi um livro, daí eu vou lá e dou o autor dá a opinião dele sobre o livro. Vale? Pode ser tido como verdade? Absoluta e sem questionar? Não. Exatamente, gente. Depois que o autor publica alguma coisa, a obra deixa de ser dele. Em quesito de interpretação. A opinião dele vale a mesma coisa que a sua. Então, quando a gente vê, por exemplo, algum autor falando, quem fala isso é porque não conhece minha obra, quem fala isso é porque não entendeu. Não, a pessoa entendeu sim. Só que a pessoa entendeu o jeito dela. A pessoa que falou isso, o Neil Gaiman, ele entrou numa polêmica dessa. Ele falou que, tipo, quem não gostou da série do Sandman nunca leu Sandman. Só que, mano, é a opinião dele, porque, tipo, o cara que leu entendeu de outro jeito, sabe? Então, tipo, ou a gente pode ver no filme como é que é o nome daquele filme? O Blade Runner, o Caçador de Androides. Tem toda uma discussão se o personagem do Harrison Ford ele é um androide ou não e tal. E o diretor falou que é. Só que, mano, e daí que o diretor falou que é? A interpretação dele pode estar errada. Mas foi ele que criou. E daí? E daí? A minha interpretação pode ter muito mais provas do que a dele em relação à obra. Então, isso, gente, é pra gente lembrar que interpretação, autoridade não é argumento. Não é porque uma pessoa que falou que a gente tem que ter como verdade em relação a alguma obra literária, assim. Sabe? E a hiperinterpretação é quase a mesma. Então, isso é a pergunta. A hiperinterpretação é quando nós fazemos, tipo, a gente pega a tirinha da Mafalda e a gente faz uma interpretação enorme da tirinha da Mafalda, que é só ela sendo chata. Não. Essa Mafalda só é chata, não tem interpretação por trás. E a hiperinterpretação é quando a gente pega uma tirinha do Calvin Haroldo e a gente só olha, tipo, nossa, olha só, o moleque tem um tigre. Não. Gente, eu não gosto da Mafalda, gente. Pode falar, Basílio, vamos ver. Tem que se desmutar, Basílio. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Sou o primeiro professor de português que não gosta da Mafalda. Gente, eu acho a Mafalda muito chata, gente. Desculpa. Mas eu acho ela muito chata. Até aí você tá errado. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Tem uma tirinha que ela, ao invés de tipo, argumentar com a menina, ela só bate na menina porque ela perdeu o argumento, gente. Ela perdeu o argumento e ela bateu na criança. Mas era a Suzanita. Mas não interessa, ela perdeu o argumento. E ela ainda fala, nossa, como é duro bater numa pessoa que está com a razão. Sim, eu já vi aquela tirinha. Mas é porque a Suzanita, que a Marrota tá defendendo os direitos das mulheres de trabalho e tal. Aí a Suzanita fala sobre, e as mulheres querem ficar em casa sem fazer nada? Não é esse o contexto, não é esse. A questão é a seguinte. Sempre tá certa, gente. A Suzanita, nossa. Não, a questão é assim, a Mafalda fala assim, nossa,
Por que tem certas pessoas que saem de casa com roupa, mas saem de casa sem o bom senso? Daí a Suzane fala, bom, você já tentou sair de casa sem roupa? Ela falou, já. E o que falaram? Ah, brigaram comigo. E você já saiu de casa sem o bom senso? Daí ela falou, já também. E ela pergunta, e brigaram com você? Daí ela falou, não. Ela falou, bom, agora a gente já sabe qual que é a prioridade, né? Eu acho que era um pouco diferente, mas eu acho que ela perguntava assim, tipo, você seria preso se você saísse sem roupa, sem você Ah, de casa? é isso aí, é Mas isso você aí, seria é preso essa aí sem mesmo, é isso roupa, aí era mesmo. isso. Aí como é que você fala, cara? Isso é bom demais, velho. Não, é bom. A tirada é muito boa, só que a questão é que a Mafalda perdeu o argumento e bateu na menina. E ainda falou, nossa, ela tá realmente muito certa. Mas é que a Suzanita, ela é insuportável, assim. A Ela é Mafalda racista. também. Não, a Mafalda ganha um boneco negro. E a Suzanita simplesmente se recusa a tocar no boneco. E quando ela toca, ela corre pra lavar a mão. A Suzanita é muito racista. Não, sim, eu não estou passando pano pra Suzanita. Mas não invalida a Mafalda. É que assim, da turma dela, todos. Ela é o Todos menos são pior. muito Ela e chatos. o Todos Miguelito. são muito chatos. A verdade é que a turma da Mafalda é muito chata. A turma da Mônica Porque, daria um tipo, pau na o Mafalda. Manoelito só pensa no negócio do pai dele. O Miguelito, ele é o único que é legalzinho. O Felipe só pensa em ler história em quadrinhos. E a Suzanita Nossa, eu não tenho ideia de quem está falando. Você falou uns nomes que tem um me quadrinho que a surpreende Suzanita você marca saber que é todos assim. os nomes. É que eu tenho um livrão com todas as tirinhas da Mafalda. Ah, da hora. Tem um quadrinho que a Mafalda vai ter um irmãozinho e a Suzanita literalmente quer que a Mafalda morra por causa disso. Ó, gente, um rápido contexto, porque pode ter alguém que tá boiando aqui. Mafalda e esse personagem que tá falando são esses personagens de tirinha que normalmente estão em provas, em atividade de língua portuguesa, tá bom? É tipo, E jornais, identifica são o humor charts da de jornais, né? tirinha. Desculpa, gente, desculpa. Foi um. Não, mas essa. A Cara, Mafalda eu vou separar é esse do corte Kino. da gente falando mal da Mafalda para colocar nas redes sociais dele, porque isso foi maravilhoso. Obrigado. É do escritor Kino, argentino, que morreu ano retrasado, eu Ele acho. morreu faz E aí pouco tempo, foi o Maurício 2018. de Souza fez uma ilustração da Mônica e da Mafalda juntas. Sim, exatamente. Vamos lá, gente. E daí que nós temos os 5 passos para a boa interpretação, que é se ater ao Desculpa significado. pelo desfoque da aula. Não, tá tranquilo, é bom, é bom, é gostoso fazer isso. Vamos lá. 5 passos para uma boa interpretação. Se ater ao significante, o que isso quer dizer? Se ater ao que a obra está falando. Se a obra está falando de A, não é para achar que ela está falando de B, ela está falando de A. A produtividade é o quanto que essa obra, ela te faz pensar sobre ela. A significância é aquilo que a obra quer dizer do mundo real, sabe? O quanto é que aquilo dialoga com o mundo real. O genotexto é tipo estrutura e estruturação, o tipo da obra, como ela foi escrita, como que ela foi decorrida. E, por final, o intertexto, que é como essa obra dialoga com outras obras. Então, gente, o principal fato da interpretação. Se a obra está falando de A, ela está falando de A, ela não está falando de B. Ela pode dialogar com B, mas a obra não é B. A obra é A. Fez sentido que eu falei? Eu tô meio descabelado, tô parecendo um maluco, um cientista maluco. Desculpa, peraí. Fez sentido, gente, o que eu falei? Todo Gente, sentido. se alguém não entendeu, pergunta. Por favor, gente, essa é a hora de perguntar. Ó, a Adriana colocou, tem que segurar um pouquinho a imaginação e colocar o pé no chão. Exatamente. Não é porque às vezes a obra tá falando alguma coisa que ela tá falando de outra coisa junto. A gente adora buscar sentido em coisas que às vezes não tem. Por exemplo, o que eu não trouxe nesses slides, mas eu sempre gosto de falar é a pintura do Goya, o Saturno devorando o filho. Pode ter N significados, ou pode não ter nenhum. Entende? Então, tipo, o que esse diálogo? Eu não sei. Ó, aí, cara, é o seguinte, a gente, para uma boa interpretação, a gente tem sempre que se ater ao que o texto está falando. Se o texto está falando de banana, ele não está falando de maçã. Ele pode estar mencionando maçãs, mas ele não está falando de maçã, ele está falando de banana. Se eu pegar para ler Crepúsculo e interpretar que Crepúsculo, na verdade, é uma história uma história da Barbie na Barbilândia, não dá. Não tem nada a ver. E isso é um erro de interpretação.
Eu não posso pegar Chapeuzinho Vermelho e falar que o Chapeuzinho da Chapeuzinho Vermelho era roxo. Ah, mas se for daltônico, tá escrito que o chapéu da Chapeuzinho Vermelho é vermelho. E diversas vezes é descrito que a Chapeuzinho Vermelho tinha um Chapeuzinho Vermelho porque o vermelho era tal cor. Então, tipo, dentro do mundo da Chapeuzinho Vermelho, não cabe você falar que você interpretou que a Chapeuzinho Vermelho tem um chapéu azul, um chapéu roxo. Porque isso é um erro de interpretação. Você tem que se ater ao que o texto fala. Ah, mas tal obra falou que, na verdade, o Chapeuzinho não interessa. O Chapeuzinho da Chapeuzinho Vermelho é vermelho. E como que isso dialoga com outras obras? Dialoga com a história do, sei lá, do João Pé de Feijão, dialoga com tudo que os irmãos Grimm fez, como que o texto é estruturado, se ele é poesia, se ele é prosa, se ele é história infantil, se ele é história para adulto. É isso, é você se ater ao texto, só ao texto, e tudo aquilo que o texto pode trazer. A interpretação vem daquilo, dos diálogos que o seu texto faz com outros textos, com outras obras. Ficou claro? Bom, acredito que sim, então. Beleza, mandaram joinhas o aqui. Ícaro. Sim. Entendeu. O Ícaro, fechou. Boa. Se você precisar de novo, você pode falar, viu? Porque tipo, é um pouco abstrato o que eu tô falando, mas, tipo, pode falar 100 vezes, 100 vezes eu vou explicar diferente. Agora aqui é a estrutura da redação. Esse daqui é bastante coisa. Então, o que a redação tem que ter? Início, meio e fim. Tudo tem que ter início, meio e fim. E nessa ordem. Pode falar. Vamos ver. Basílio, tenta falar. Volta antes da fanfic, hein, Águida? Pode falar, Basílio. Não ouvimos. Basílio, não estamos conseguindo te ouvir ainda. Vamos continuar. Então, a estrutura precisa ter início, meio e fim. A estruturação precisa apresentar introdução, que apresenta os principais argumentos, ter o argumento 1, o argumento 2 e a conclusão. A finalização deve ter uma proposta de intervenção e ela não deve violar os direitos humanos. Vamos lá, gente. Quero que todo mundo fale comigo na sua casa. Não deve violar os direitos humanos. Certo, gente? Mais uma terceira vez. Não deve violar os direitos humanos. O que é direitos humanos? Ir e vir, direito à vida, direito à liberdade, direito a processar a crença, processar a sexualidade, identificação de gênero. Tudo isso são direitos humanos. Certo, gente? Isso zera redação. Zera redação, certo? Eu, em um caso, zerei redação por causa disso. Certo, gente? Certo? É isso aí, Basílio. Não deve violar direitos humanos. Pessoal, eu quero que quem conseguir me manda um joia falando que entendeu isso. Ó, o Ícaro já falou certo. Léo, certo. O Léo é um herói, gente. Marília, isso, gente. Obrigado a todos. Não violar os direitos humanos. Obviamente, nós podemos utilizar alguns outros argumentos. Nós temos argumentos coringas, que é herança de colonização, desigualdade social, problemas de educação, que são argumentos que vocês conseguem encaixar em quase todos os temas. Obviamente, vocês vão ter que escolher um. Não pode falar de tudo, senão sua redação não vai ter nenhum parâmetro argumentativo. Mas vocês podem falar disso, de herança de colonização em problemas históricos, vocês podem falar de problemas da herança da colonização em problemas de educação, vocês podem falar de problemas de educação em problemas de colonização, e assim vai. Vocês podem alternar entre eles, certo? Nós temos os tipos de argumentação, que é raciocínio lógico, você vai induzindo a pessoa a pensar a sua conclusão. Nós temos a constatação, faltou um S ali. Constatação, que é tipo, você vai constatando fatos, você vai apresentando as suas opiniões por meio de fatos. Nós temos a indução, que você induz a pessoa ao seu ponto de vista, você tipo, como que eu falo? Você direciona ela ao seu ponto de vista. Por exemplo, eu estou comentando sobre, sei lá,
Problemas, falta de valorização dos povos originários. Como fazer isso? Vou trazer problemas da herança da colonização. Eu vou induzir as pessoas a pensarem nisso para com que elas sejam direcionadas no argumento da minha conclusão. Qual o desenho do cavalo, Mano César? Qual? O do BoJack Horseman? Gente, eu não assisto, tá? Eu só conheço. Não, Matheus, é um cavalo que eu acho que ele está se referindo a um meme, que é na hora a gente junta tudo e dá tudo certo. Aí cada parte do cavalo é um desenho diferente. Ah, sim, que ele é muito bom, ele vai diminuindo até que era só uns fiozinhos, é isso? Ah, tá, entendi. Nossa, eu fui longe agora, hein? Desculpa, gente. Eu não assisto, tá? Eu nem gosto. Vamos lá. E nós temos os tipos de conjunções, coordenativas e subordinativas. Vimos isso na última aula, mas as coordenativas são as que ligam frases e as subordinativas são as que ligam orações. Tipo, coordenativas são dentro de uma frase, subordinativas ligam duas frases diferentes. Certo, gente? Até que tudo bem. Certo? Tudo bem, então, gente. Calma aí, vamos ver o que o Ícaro está falando aqui. Professor, eu tenho um projeto de texto e usei ele nesse simulado. Teria algum problema? Teria algum problema? Eu estava até pensando, será? Como assim? Não tem problema nenhum, não. Viu? Não se preocupa. Você não pode ter plagiado em nenhum lugar, nem usado inteligência artificial. Senão é anulação. Não sendo plágio, pode qualquer coisa. Certo? Não pode violar direitos humanos também. Beleza? Beleza, então, gente. Pode falar, Caio. Tem uma pergunta sobre o desenvolvimento. Pode Eu falar. acho que não é necessariamente uma obrigação, né? Você iniciar o seu desenvolvimento indicando sobre qual tipo de argumento você vai falar, né? Que é o que eu acho que o pessoal chama de tópico frasal, certo? Certo. Não, então, é que assim. Não, você não terminou? Pode terminar, desculpa. A dúvida que eu tenho é pautada na estrutura de desenvolvimento, né? Que normalmente se parece muito com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Uhum. Na conclusão, a gente sempre chama uma afirmação categórica, a gente sempre volta no início da introdução, ou ele é mais uma questão sua mesmo, né? Daquilo que Não. você decide. É assim, a finalização, a sua conclusão, ela tem que estar pautada naquilo que você escreveu. Ela tem que retomar os dois argumentos. Você desenvolve os argumentos 1 e 2, você conclui, você fecha os dois, ligando os dois na conclusão. Você liga os dois em um só nesse argumento, na conclusão. E daí, nessa ligação, você apresenta a proposta de intervenção. É isso que você perguntou? Sim. Depois eu mando mais algumas outras questões para não. Sim, não, mas então, a questão é a seguinte, tipo, você não pode concluir o argumento 1 e 2, você tem que deixar eles em aberto para eles culminarem na conclusão. Tá, entendi. Certo? Beleza. Uhum. Beleza, então. Mais alguma dúvida, gente? Desculpa. Mais alguma dúvida pessoal? Não? Beleza, então. Agora, nosso último tópico, nossa aula. Na aula de semana passada, das 2 últimas semanas. Coesão e coerência. Nós temos mecanismos de coesão, mecanismos gramaticais, unidade e harmonia, conjunção de ideias, organização de elementos. E na coerência, nós temos coerência textual, semântica, temática e estilística. Isso, gente, assim, é aquilo, é o que culmina tudo que a gente viu até então. Mecanismos gramaticais, conjunções, organização de ideias. Você não pode jogar tipo fatos aleatórios para exemplificar. Você tem que ter uma ligação entre os fatos. E os fatos têm que ter uma ligação com o tema. E a organização de elementos também ela tem que estar estruturadinha. O que tem que estar no começo tem que estar no começo, o que tem que estar no meio tem que estar no meio, o que tem que estar no fim tem que estar no fim. Não pode ter esse fluxo enorme contínuo de coisas. Eles têm que estar em uma ordem.
E a coerência nós temos textual, semântica, temática e estilística. Coerência temática é aquela que se diz que é o quão coerente o seu texto está com o tema dele. Se eu vou escrever sobre jujuba, eu não posso falar de limão. Se eu for escrever sobre bala, eu não posso falar de limão. Certo? Porque um é doce e o outro é azedo. Não pode. Questão de coerência. Os temas não batem. Coerência semântica. Eu não posso falar. Os cachorros comera as alface. Não dá. Você tem que fazer uma coerência semântica. Os